Alô, alô, turminha do oitavo ano. Aqui quem fala é o professor Alan Brandão e nós vamos começar agora a nossa primeira aula de geografia. Vamos lá? Então, sobre o que é que nós vamos falar hoje? Primeiro, eu vou falar com você sobre quais são os conteúdos da primeira unidade do ensino remoto. Nosso ensino remoto ele vai estar organizado para terminar no meio do ano com 3 unidades, cada unidade com um caderno de aprendizagem e um conteúdo diferente. Então, hoje eu vou apresentar para vocês quais são os conteúdos da nossa primeira unidade, certo? E vou começar o nosso primeiro assunto, que é dispersão humana pelo planeta. Dispersão humana pelo planeta, por sua vez, é um assunto que está dentro desse grande conteúdo aqui, distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais, onde a gente vai estudar sobre como a população está espalhada pelo mundo, né? Quais locais tem mais gente, quais locais tem menos gente, e por quê? E o que que explica os deslocamentos populacionais, as famosas migrações? O que que explica por que que grandes parcelas da população de um país migram para outro? Seriam causas econômicas, causas naturais, né? Falta de água, falta de emprego, falta de renda. O que é que explica o chamado deslocamentos populacionais? Então aqui a gente vai estudar sobre migrações. Depois a gente vai estudar um pouco sobre diversidade e dinâmica da população mundial e local. Então a gente vai estudar o que é que explica crescimento da população, queda de número de pessoas, o que é que explica a queda na natalidade, o aumento de natalidade, o que é que explica a diferença cultural entre as diversas populações, entre outros assuntos. E por fim, vamos falar um pouco sobre organizações econômicas internacionais, que é parte de um assunto que a gente estudou lá ainda no ensino presencial, chamado geopolítica, ou seja, a política entre países, a política externa, certo? A gente vai falar aqui um pouco sobre as formas de articulação econômica entre os diversos países. Por exemplo, aqui eu coloquei alguns, eu vou falar um pouco sobre o BRICS, que é uma forma de articulação econômica que envolve o nosso país, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, que hoje está se colocando como a maior potência econômica mundial, e a África do Sul. Esses países eles entram em acordo entre si, eles entram em uma organização, certo? Internacional, onde eles vão tentar estabelecer acordos, tentar estabelecer relações comerciais e econômicas que sejam benéficas entre si, que sejam benéficas para eles, certo? Por exemplo, um produto que a China produz bastante, que o Brasil não produz bastante, a China vai vender para o Brasil num precinho mais camarada do que ele venderia para os Estados Unidos, que não faz parte do BRICS. Certo? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre essas organizações econômicas internacionais que são tão importantes para a organização da economia do mundo inteiro. Beleza? Esses são os 3 assuntos da nossa primeira unidade. Agora, eu vou dar início ao nosso primeiro conteúdo da unidade, que é a dispersão humana pelo planeta. Quando a gente fala de dispersão humana pelo planeta, a gente está falando aqui de que os seres humanos, a nossa espécie, ela surgiu em um determinado ponto do nosso planeta e, surgindo desse ponto, ela começou a se espalhar por todos os outros territórios. Como a gente sabe hoje, né, tem gente no mundo inteiro, em todos os territórios do planeta. Então a grande dúvida que surge é: onde foi que surgiu a humanidade? Onde foi que surgiu a espécie humana? E como é que nós passamos a ocupar todo o planeta? Então, a, a arqueologia, os fósseis, os estudos dos fósseis no mundo, datam que o fóssil mais antigo do ser humano ele é de 200 mil anos atrás. Pensei que é um período bastante antigo. E que ele foi encontrado na África. Descoberto o berço da humanidade na África, aqui na reportagem que o professor recortou para vocês. Reportagem da Veja. Então a dúvida que fica é: há 200 mil anos atrás você não tinha avião, você não tinha navio, você não tinha canoa, você não tinha nenhuma das tecnologias de transporte que a gente possui hoje para conseguir viajar de um continente para o outro ou até grandes distâncias dentro do mesmo continente. Não tinha carro, tal. Então a grande dúvida que fica é: como a nossa espécie ocupou todos os territórios do planeta
né, se ela surgiu há 200 mil anos atrás. Então aqui, gente, a gente vai passar para o nosso caderno de aprendizagem, começar a utilizar o nosso material didático. Aqui vocês vão ler esse primeiro ponto de encontro e vão ler também esse outro texto aqui, botando o pé na estrada e lendo as paisagens da trilha. Como dever de casa inicial, vou deixar para vocês que vocês olhem esse vídeo daqui, a população humana ao longo do tempo. Quem tiver com a versão digital do caderno de aprendizagem pode clicar nesse link aqui. Quem não tiver com a versão digital, eu vou disponibilizar o vídeo para baixar e no nosso grupo do WhatsApp e no Google Sala de Aula, ok? Mas tarefa de casa para complementar o aprendizado, assistir esse vídeo daqui, a população humana ao longo do tempo. E aproveite e faça logo o registro pessoal, anotando em seu caderno tudo aquilo que te chamou a atenção no vídeo. Então, gente, perceba uma coisa aqui, né? Como eu falei com vocês, a humanidade ela surgiu, a gente vai olhar agora para esse mapa daqui, ela surgiu na África, tá vendo? Isso aqui tudo é o continente africano. Ela surgiu aqui por volta de 200 mil anos atrás e ela começou a se deslocar dentro do próprio continente a partir de 150 mil anos atrás, ou seja, você tem 50 mil anos de diferença entre o surgimento, a data, né, do primeiro fóssil encontrado do ser humano e o início do deslocamento da humanidade para outros locais do próprio continente. Mais 50 mil anos para os seres humanos chegarem aqui no Oriente Médio e por aí vai. Tá vendo? 40 mil anos para chegar aqui, 35 mil anos. Foi quando o último fóssil que foi encontrado aqui, 12 mil anos nos Estados Unidos e por aí vai. Certo? Então perceba aqui que essas linhas elas explicam em parte, né, ainda é uma explicação que está em aberto, mas como o ser humano ele foi se deslocando por todos os territórios do planeta. Essa é a teoria da dispersão humana mais aceita, até porque, em tese, né, o ser humano, nós ocupamos o planeta a pé, porque a gente não tinha nenhuma tecnologia de transporte, como eu falei, então ele foi seguindo todo esse território aqui, que apesar de serem milhares de quilômetros, milhões de quilômetros, é um território que você vai, num período muito grande, né, de 10 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos, você vai avançando aos poucos. E aí depois, né, com o avanço da tecnologia, com o avanço de outras descobertas, o ser humano foi conseguindo também produzir barcos, embarcações que fossem capazes de fazer essas travessias oceânicas e chegar no continente americano. E também por aqui, né, pelo Estreito de Bering, que é uma área glacial, que é uma área congelada. Então, gente, a atividade de vocês para a semana vai ser essa daqui. Essas três questões aqui relacionadas ao que a gente acabou de falar hoje. Dispersão humana pelo planeta. Em qual continente se localiza o ponto central da dispersão de nossos ancestrais? Isso daí, quem prestou atenção vai saber, quem prestou atenção no nosso vídeo vai saber responder essa questão. Que principais teorias explicam essa dispersão? Descreva cada uma delas. Isso daqui vai estar no vídeo, então vocês vão assistir o vídeo e responder essa segunda questão. E a terceira questão, descreva passo a passo a rota da dispersão populacional para o nosso continente e diga em que período o homem chegou a ele. Nosso continente, gente, é esse daqui, ó, a América do Sul, certo? Então vocês vão olhar esse mapa daqui e ir narrando quais foram os locais que ele passou. Olha, África, Oriente Médio, depois seguindo aqui Sudeste Asiático, Oceania, as ilhas da Oceania e na travessia oceânica para chegar na América do Sul. Ou então também tem essa outra via daqui, pelo Estreito de Bering. Estreito de Bering, que é essa areazinha aqui, ó, que está juntando Rússia e Estados Unidos pelo Alasca, certo? Essa parte daqui, ela fica no polo e quando você tem inverno, essa parte aqui ela fica congelada, as pessoas podem atravessar. Então ficará mais uma via terrestre, onde as pessoas foram aos poucos chegando também na América do Sul. Então vocês vão aqui, ó, descrever esses dois caminhos, tanto o caminho pelo oceano quanto o caminho
terrestre e descrever também os períodos em que ele chegou até chegar na América do Sul. Essa é a terceira questão, tá bom? Eu vou estar por aqui respondendo dúvidas, respondendo questões. Vou colocar outros materiais também nas próximas aulas para tentar ajudar vocês a fazer essas questões. Qualquer dúvida eu estou por aqui no Zap, Google Sala de Aula. Um abraço a todos e todas e até mais.